Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então aqui hoje no nosso curso de Química de Coordenação, a Química Inorgânica 2, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a nomenclatura dos compostos de coordenação. Lembre-se que na parte número 1 nós falamos um pouquinho sobre a nomenclatura dos ligantes, tá? E hoje aqui nós vamos iniciar agora falando sobre os compostos de coordenação. Como que nós fazemos agora, já conhecendo o nome dos principais ligantes, como nós podemos agora dar o nome nos compostos de coordenação. Bom, é claro que sempre para a gente dar o nome numa substância, nós temos algumas regras, a serem seguidas. E com os compostos de coordenação não vai ser diferente. Existe sim um conjuntinho de regras, tá? Que a gente vai usar para dar o nome a esses compostos de coordenação. Vamos lá então, algumas dessas regras aí bem basiquinhas. A primeira delas é que não se pode deixar espaços vazios entre as palavras e entre o nome do composto e o estado de oxidação do átomo central. Então, resumindo essa primeira regrinha aí, olha, durante a escrita do nome, vocês não poderão deixar espaço, tá? Não haverá espaço de forma alguma no nome do composto de coordenação. Então, nem entre os números, que vão dizer qual é o estado de oxidação do átomo central e nem entre os nomes dos ligantes e do metal. Enfim, não se deve deixar espaços vazios, não pode deixar espaço entre as palavras durante a escrita, do nome do nosso composto de coordenação. Além disso, o que vai acontecer? Nós vamos ter que usar os prefixos di, tri, tetra, penta e às vezes até hexa, quando nós temos ligantes iguais. Então, por exemplo, quando nós temos num composto de coordenação 4NH3, tá? Então, nós temos lá 4 ligantes NH3 lá dentro. Para mostrar que são 4 ligantes NH3, o que eu tenho que fazer? Eu sei que cada NH3 é chamado de amim. Então, como são 4 naquele composto de coordenação meu, eu tenho que dar a designação de tetraamin. Tá? E se forem 2, por exemplo, NH3, eu tenho lá um composto de coordenação e aparecem lá 2 NH3. Então, eu tenho que citar que ele é um diamim. Então, sempre para você se referir à quantidade de um ligante específico, tá? Você vai ter que usar aí os prefixos di, quando forem 2 ligantes, 3, tri, tetra, penta, hexa e sucessivamente. Então, esses prefixos serão fundamentais para a gente indicar a quantidade que haverá de cada um dos ligantes que tem na sua estrutura do seu composto de coordenação. Pessoal, nós vamos então aqui dar continuidade, nessas regrinhas básicas que a gente usa para dar o nome nos compostos de coordenação. Então, vai anotando essas regrinhas aí e daqui a pouquinho, nos próximos slides, nós vamos colocar isso em prática. Então, essas regrinhas são a base, são as estruturas para a gente poder dar o nome nos compostos daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma regrinha básica para a gente dar o nome no composto de coordenação. É necessário indicarmos o número de oxidação da espécie central, do metal, ou do íon metálico, e nós vamos fazer isso usando algarismos romanos entre parênteses. Então, por exemplo, nós já fizemos alguns exercícios onde eu tenho lá o meu composto de coordenação e eu preciso descobrir qual é o estado de oxidação daquela espécie central lá, do nosso metal, por exemplo. O que eu faço? Eu vejo os ligantes, tal, e descubro lá, por exemplo, que eu tenho lá uma espécie central, é o ferro, tá? Fe, e descubro que esse ferro tem um estado de oxidação 2+. Então, é necessário, durante a escrita do composto de coordenação, quando eu vou dar o nome a esse composto de coordenação, é necessário que eu especifique que ali eu tenho o ferro e esse ferro está no estado de oxidação 2+. Como é que eu faço isso então, gente? Como é que eu faço essa indicação aí? Eu vou colocar no finalzinho, tá?
entre parênteses, o 2, para referir-se que é o ferro 2, tá? Em algarismos romanos. Então, é importante e é obrigatório determinar o estado de oxidação da sua espécie central e, quando eu for dar o nome a ela, eu tenho que colocar lá, especificamente no final do nome, tá? O parênteses e em algarismos romanos, qual é esse estado de oxidação. Uma outra regrinha é em relação aos compostos de coordenação catiônicos ou neutros, tá? Então, veja bem, isso que eu vou dizer para vocês agora nessa regrinha básica são para os complexos catiônicos ou neutros, tá? Não servem para os aniônicos. Aniônicos é uma outra regrinha que a gente vai ver mais para frente. Então, frisa aí que para os complexos catiônicos ou neutros, não há alteração no nome da espécie central. Por exemplo, se eu tiver lá, né, abre colchetes, que é o meu composto, que refere-se que ali está o meu composto de coordenação, Ag, NH3,2 e fecha colchetezinho, o mais. Então está dizendo que eu tenho uma espécie catiônica, porque o meu composto tem como resultante uma carga mais 1. Então, nesse caso, por exemplo, quem é a minha espécie central? Ora, a minha espécie central é o Ag, e o Ag é a prata, tá? Por se tratar de um composto, tá? Catiônico. O que é um composto catiônico? Como é que eu vejo que é um composto catiônico? Eu vejo que aqui o meu composto tem uma carga positiva. Então, por ser um composto catiônico, um complexo catiônico, tá? A prata, que é o Ag, permanece chamado de prata. Não há alteração alguma no seu nome. Então, para os catiônicos e para os neutros, a espécie central não vai sofrer nenhuma modificação no seu nome. Se eu tiver o Ag, que se refere à prata, vai ser continuado como prata. Tranquilos? Bom, vamos agora então começar a dar o nome, né, nos nossos compostos de coordenação. E vamos começar, claro, com os compostos mais simples. Vamos começar com as espécies catiônicas ou neutras, na qual eu me referi agora há pouco. Então, vamos lá. Quando eu tiver espécies catiônicas ou espécies neutras, como é que eu faço para dar o nome a esses compostos de coordenação? Vamos à regra. Bom, para esses complexos catiônicos e neutros, nós vamos nomeá-los da seguinte forma. Primeiro, eu vou nomear os ligantes. Então, primeiro eu tenho que verificar os ligantes. Vou dar nome aos ligantes. Lembrando daquela regra que nós vimos anteriormente. Se eu tiver, por exemplo, 4NH3, eu tenho que adicionar o prefixo tetraamin a ele. Se forem 2, diamin a eles. Mas, de qualquer forma, eu começo, então, a me referir aos nomes dos ligantes. Depois que eu coloquei o nome dos ligantes, vem o nome do átomo central, tá? E, finalmente, vamos terminar com o número de oxidação daquela espécie central. E vamos colocar isso, lembrando, em algarismos romanos, entre parênteses. Tudo escrito com uma única palavra. Então, essa é a sequência e a forma de eu dar o nome a um composto de coordenação catiônico ou neutro. Primeiro os ligantes, depois a espécie central e finalizo então com o número de oxidação em algarismos romanos, entre parênteses, lembrando que tudo isso vem numa sequência única, sem deixar espaços. Bom, o que mais? Lembra que quando eu fui escrever o meu composto de coordenação, eu tive que primeiro colocar, né, na sequência os negativos, depois os neutros, depois os ligantes positivos. Então existia uma sequência para escrever a fórmula. Quando eu vou dar o nome, tá, eu vou esquecer essa regrinha. Essa regrinha é para escrever a fórmula. Quando eu vou dar o nome, eu vou usar a sequência, a ordem alfabética. Então, eu vou olhar o nome de cada um dos ligantes que vai aparecer e simplesmente eu vou levar em consideração, tá, a ordem alfabética da primeira letra. Então, por exemplo, o amin. Então, tem o grupo amin.
Então, tem o grupo nitro. Então, eu vou colocar os amin antes e depois o grupo nitro. Então, lembrando aqui que a forma de eu escrever o nome, dar o nome ao composto de coordenação, os ligantes, né, eu tenho que seguir uma ordem, que é a ordem alfabética, para dar o nome a eles. Ok? Bem, chegou a hora de colocarmos em prática todas essas regrinhas, né, que nós vimos até agora, tá? Lembrando que nós vamos estar aqui nesse primeiro exemplo aqui, da tabelinha, com apenas, né, compostos de coordenação ou complexos catiônicos ou neutros. Então, essa primeira tabelinha aqui vai apresentar apenas compostos de coordenação positivos ou neutros sem cargas. Vamos então aqui a alguns exemplos e o nome que resultou aí na estrutura. Vamos lá. Nosso primeiro exemplo, nós temos aqui, temos o AgNH3 positivo. Então, esse aqui é um composto catiônico. Tranquilos? Vamos analisar aqui. Lembre-se, eu tenho que dar o nome primeiramente aos ligantes. Nesse caso, está bem tranquilo, tá? Porque eu tenho somente ligantes iguais. Eu tenho somente o NH3. E é o ligante chamado de amin. Amin. NH3 chamado de amin. E por coincidência, nós temos dois grupos iguais NH3. Né? Então, nós temos aí o diamin. É assim que eu vou me referir, então, aí aos dois NH3 presentes. Como ligante, ele é chamado de amin. Como são dois NH3, fica diamin. Tem mais algum ligante? Não. Então, simplesmente agora eu coloco o nome da espécie central, que é o Ag, prata. Lembra, não muda o nome dele, porque ele é catiônico, então fica diamin, prata. Aí eu vou ter que descobrir, vejo que a minha prata que ali está tem uma carga 1, tá? Eu coloco entre parênteses e algarismos romanos a indicação desse estado de oxidação da prata. Portanto, eu tenho diamin prata 1. Não há espaços entre as palavras e nem entre os números, perceba aí. No exemplo de baixo, eu tenho um outro, né, composto aqui, catiônico, com carga 3+, e dessa vez eu tenho 6 ligantes NH3. Apenas NH3 e são 6 ligantes NH3. Eu tenho agora o hexa, porque são 6, amin. Então, hexaamin. Mais algum ligante? Não. Qual que é agora a espécie central? Cobalto. CO é o cobalto. Então, eu tenho o hexamin, cobalto. Qual que é o estado de oxidação dele? Ora, gente, vamos só relembrar que os grupos NH3, eles não possuem carga, são neutros, né? Então, toda aquela carga que resultou lá 3+ do composto é em razão do cobalto. Então, esse cobalto é o cobalto 3. Então, eu vou designar assim, olha, hexamin, cobalto 3. 3 em algarismos romanos aí na frente. No exemplo de baixo, eu tenho agora um ligante diferente de NH3, né? Para mudar um pouquinho, eu tenho agora o ligante H2O. O H2O nós conhecemos como água, mas ele atuando como ligante, ele muda, né, para aqua. Então nós temos agora 6 águas que vai ser chamado de hexa-água. Hexa-aqua, tá? Repetindo, hexa-aqua, ok? E o crômio é a minha espécie central e tem também o crômio com um estado de oxidação 3+. Então, esse aqui, o hexa-aqua cromo 3. Agora, no exemplo de baixo, eu já tenho dois ligantes diferentes. Eu tenho o ligante NO2, que é o grupo nitro, né? E tenho o NH3, que é amin. Veja, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que, pelo fato de existirem dois ligantes diferentes, né? E eu começo pelos ligantes, eu tenho que decidir por ordem alfabética por qual deles eu devo iniciar. Se eu tenho, repare, nitro e se eu tenho a amin, eu começo, evidentemente, pelo amin. Quantos amins eu tenho? Quantos NH3 eu tenho? 3. Então, eu tenho triamin. Depois, quantos NO2 eu tenho? 3. Então, eu tenho trinitro. E aí,
cobalto 3. Cuidado aqui, que aqui saiu um espacinho, mas não tem, está grudadinho aqui, cobalto 3. Então, repare aqui nesse exemplo, tá? Que é importante nós vermos e entender que entre o amim e o nitro, quando eu vou escrever o nome, eu uso a ordem alfabética e por isso que apareceu primeiro triamin e depois trinitro cobalto 3. No exemplo de baixo, eu tenho, né, o NH3,5 e CO3, tá? Muito bem. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho os ligantes amin e tenho o ligante carbonato, tá? O amin e o carbonato. Então, entre o amin e o carbonato, a ordem alfabética, eu vou indicar primeiro o amin. Como são 5 amin, então eu uso o pentaamin. Depois, é um carbonato só. Então, não preciso colocar nada para me referir a ele. Coloco apenas pentaamin, carbonato, cobalto 3. Tá? Tudo junto, sem espaço e finalizando com logaritmos romanos aí para indicar a carga daquele cobalto nesse composto. Para finalizarmos, nós temos agora um ligante neutro, né? Um composto de coordenação neutro, e ele é formado também, claro, por um ligante neutro, que é o ligante CO, que é o carbonil, tá? E resultou aqui num composto de coordenação neutro, né? O que nós temos aqui agora, gente? Nós temos aqui que são quatro ligantes carbonil. Então, esse CO é chamado de carbonil, tá? Então, são 4 carbonil que eu tenho aqui. Eu vou explicar e vou escrever o nome como sendo tetracarbonil, Ni é o níquel, 0. Tá? Então, se você reparar aqui, esse composto aqui, NiCO4, tá? Tem uma carga resultante 0. Olha, aqui não apareceu carga nenhuma aqui. Então, ele é um composto de coordenação neutro. Aí, se eu olhar aqui, eu vejo que os CO são neutros. E, porventura, então, o Ni também deve ser 0. Se não tem nada resultante, então ele é 0. Então, por isso que é o tetracarbonil níquel 0, nesse caso aqui. Então, o que é mais importante aqui, nós colocamos aqui alguns exemplos que ilustram bem isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Não há espaço entre a nomenclatura, né, no nome, entre as palavras, nem entre as palavras e o número. Outra coisa importante, a ordem alfabética quando eu vou escrever os nomes dos ligantes e sempre que eu tenho mais um ligante numa quantidade maior do que 2 para cima, eu tenho que usar os prefixos di, tri, tetra para indicar a quantidade desse respectivo ligante que eu tenho aí. Tudo bem? Bem, vamos virar um pouquinho agora aqui a chave, né, a página, e vamos agora para as espécies aniônicas, tá? Os complexos aniônicos, eles são nomeados seguindo as mesmas regras anteriores, tá? O que muda então? Muda justamente na espécie central, tá? No metal. Então, a partir de agora, quando eu tiver uma espécie aniônica, eu devo colocar, tá, a terminação ato. Atenção, terminação ato já junto ao nome da espécie central, no caso do metal. Então, vamos dar alguns exemplos e lembrando, hein, essa regrinha de se acrescentar o sufixo ato à espécie central só vale então para as espécies aniônicas. Então vocês vão ver que quando eu me referir à espécie central, né, você vai ver que eu vou colocar um sufixo, uma terminação ato junto a ela. O resto é a mesma forma que nós vamos usar para os compostos catiônicos e neutros. Então, a diferença para os aniônicos é que ele leva esse finalzinho, o ato aí, junto, tá, à espécie central. Bem, pessoal, nesse quadro aqui agora, nessa tabelinha que eu estou colocando para vocês aqui, eu vou apresentar aqui agora, né, somente compostos de coordenação aniônicos. Então, vocês vão reparar que as cargas que irão aparecer aqui, ó, todas elas são cargazinhas negativas, tá? Então, vocês vão ver qual vai ser a diferença, então, entre a nomenclatura dos aniônicos e as nomenclaturas dos catiônicos e neutros. Vamos lá, alguns exemplos. Vamos pegar um exemplo bem simplesinho aqui, olha, que é esse aqui, ó, AuCl2.
Bom, começamos pelo ligante. O ligante é o Cl. Nós conhecemos o ligante como o cloro, tá? E ele atuando como ligante, então fica cloro. São dois cloros, fica dicloro. Agora vem a espécie central. A espécie central é o ouro, né? Que é do latim aureum. E para dizer que isso daqui tem como um resultante, né, um composto negativo, um composto de coordenação negativo, aniônico, eu tenho que colocar o ato no final da espécie central. Então fica dicloro, aurato e a espécie central tem uma carga 1. Então eu coloco 1 em algarismos romanos. Então dicloro, aurato, 1. Esse ato adicionado ao metal é porque esse composto de coordenação, onde o ouro está, ele é aniônico. Mais um exemplo, nós temos aqui o de baixo, o AlH4, menos também, evidentemente, aniônico, tá? O hidrogênio, H aí no caso, né, fazendo parte aí do composto de coordenação, ele é chamado de hidrito, tá? Como são quatro Hs que nós temos aí, nós temos o tetrahidrido. E aí nós temos o alumínio, tá? Mas esse alumínio, ele faz parte de um composto de coordenação onde é negativo, é aniônico. Então eu tenho tetrahidroaluminato 3. Mais um exemplozinho aqui, eu tenho aqui o PtCN4 2-, tá? Então vamos lá. Eu tenho o CN, é o ciano, ligante ciano, tá? Eu tenho 4 ligantes cianos, então eu tenho tetraciano. O PT é a platina, então tem que colocar ato nela, fica platinato. E aí eu vou descobrir que a platina aí tem uma carga 2, tem que colocar aí em algarismos romanos. Ok? Então repare que todos os exemplos mostrados aí são aniônicos e o que mudou aqui é o acréscimo, né, do sufixo ato junto à espécie central. Isso sempre vai acontecer quando eu tiver um composto de coordenação, tá, com carga negativa, tá? Ou seja, aniônico. Se ele for positivo ou se ele for neutro, nada vai mudar. Agora, se ele for negativo, junto à espécie central, eu coloco o sufixo ato. O restante das regras válidas tanto para os compostos catiônicos como para os aniônicos. Bom, aqui eu coloquei mais uma tabelinha para vocês, para mostrar aqui, né, em termos comparativos, né, como é que eu faço para dar o nome aos compostos positivos e os compostos negativos, né, os compostos de coordenação catiônicos e os compostos de coordenação aniônicos, tá? E eu também procurei diversificar aqui os ligantes desses compostos de coordenação. Então vamos lá. O primeiro deles, que eu coloquei como exemplo aqui, eu tenho o IR, que é o irídio, tá? NH3,4Cl2. Vamos lá. Primeiramente, eu percebo que esse composto de coordenação ele tem uma carga positiva, então ele é catiônico, tá? Para dar o nome a ele, simplesmente eu vou dar o nome aos ligantes inicialmente. E eu tenho aqui o ligante o quê? Tem o ligante amim e tem o ligante cloro. Em ordem alfabética, tem que começar pelo amim. Como eu tenho 4 grupos amim aí, então fica tetraamim. Depois, eu tenho 2 cloros, então fica dicloro. Por enquanto eu tenho tetramin dicloro. E aí o nome do metalzinho é o irídio, tá? Por ser um composto de coordenação catiônico, não tenho que acrescentar nada ao seu nome. Simplesmente tenho que referir ele como ele de fato é, irídio, tá? Então tetramin dicloro, irídio e a sua carga 3, tá? Aí tem alguns outros exemplos e agora eu vou pular para esse último exemplo aqui, que é um exemplo aniônico, onde você vai fazer um comparativo, né, do que nós fizemos no primeiro composto e em relação a esse último. Esse último eu tenho o CD, que é o cádmio, tá? Tenho o BR, que é o bromo, e tenho H2O, que é a água, tá? O que eu tenho que fazer? Começar para dar o nome a ele através dos ligantes. Então eu tenho o ligante bromo e tenho o ligante aqua, tá? Ordem alfabética quando eu vou escrever o seu nome. Então primeiro vai aparecer a aqua. Quantas águas eu tenho aí? 3, então fica triaqua, tá? Triaqua, depois eu tenho 3 bromos, fica tribromo. E agora eu tenho que me referir à espécie central, ao cádmio. No entanto, o cádmio aí, ele faz parte
de um composto de coordenação aniônico. Então, eu devo acrescentar o átomo, a palavra ato, tá? Junto ao seu nome. Então, fica triaqua, tribromo, cadmiato, tá? E a sua respectiva cargazinha aí, no caso, a sua carga aí, a carga desse cádmio. Então, vocês vão reparar que o que mudou de um nome para o outro foi que eu acrescentei aí ao nomezinho, né, do metal, no cádmio aí no caso, o sufixo ato, porque ele faz parte aqui de um composto de coordenação aniônico, ok? Então aí na tabela tem alguns outros exemplos aí para vocês darem uma olhadinha, tá? E tem alguns catiônicos, tem outros neutros e os ligantes dos mais diversificados aí para a gente poder entender um pouquinho melhor aí a nomenclatura desses compostos de coordenação. Bem, vamos finalizar aqui então a nomenclatura dos nossos compostos de coordenação, falando um pouquinho sobre a nomenclatura dos sais complexos. O que vem a ser um sal complexo? Vocês repararam nos exemplos que eu mostrei até agora para vocês, que eu estou mostrando apenas os compostos de coordenação, os complexos, né? Não estou mostrando o contraíon. Então vocês estão reparando que está aparecendo a carga positiva, a carga negativa, mas não estou colocando o contraíon, ou seja, aquela espécie que não está diretamente ligada à espécie central. Tá? E quando você tiver um composto de coordenação, seja ele catiônico ou ele aniônico, e ele se encontra com o seu contraíon, nós vamos chamar isso de sal complexo. Então, um sal complexo é quando você tem o seu composto de coordenação e tem o contraíon acompanhando. Muito bem, pessoal. É simples, é tranquilo. O que eu tenho que pensar? Eu tenho um sal complexo. Eu penso na nomenclatura de um sal. Um sal comum, um sal inorgânico comum lá, por exemplo, o NaCl, tá? O que eu tenho que fazer? Quando eu escrevo o NaCl, eu já falei para vocês, o Na é a espécie catiônica e o Cl é a espécie aniônica. Então, quando eu escrevo a fórmula, eu tenho primeiro a espécie catiônica, depois a espécie aniônica. Só que quando eu vou dar o nome, por exemplo, no NaCl, eu começo pelo ânion. Então, fica cloreto de sódio. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou continuar escrevendo primeiro a parte positiva, depois a parte negativa. E quando eu vou dar o nome, né, nesse sal complexo, eu vou dar primeiro, lembre bem disso, a parte aniônica, a parte negativa. Então pensa lá no cloreto de sódio. Quando eu vou dar o nome no cloreto de sódio, eu começo pela parte aniônica. Se for um sal complexo, eu começo também, tá, pela parte aniônica dela. E depois a parte positiva. Então vai ficar parte negativa e parte positiva na nomenclatura. É só vocês lembrarem de um sal inorgânico comum. Primeiro no nome aparece a parte negativa, depois a parte positiva. Vamos lá então agora para exemplos de sais complexos, tá? Vamos começar aqui pelo CONH3,6, tá? Cl3. Então primeiro vamos olhar e vamos fixar nessa fórmula. O que eu tenho aqui nessa fórmula? O que essa fórmula está mostrando para mim? Eu tenho colchetes para delimitar bem o que é o meu complexo e o que não é o meu complexo, o que faz parte do meu composto de coordenação e o que não faz parte do meu composto de coordenação. Esse colchete está mostrando que o meu composto de coordenação em si, ele tem o CO como espécie central e como ligantes os grupos NH3. Por quê? Porque é o que aparece, olha, entre os colchetes. Então, o meu complexo mesmo, ele é formado pelo CO, espécie central, e o NH3,6, que são os ligantes, tá? Isso que está fora aqui, olha, o que está fora do colchete, no caso Cl3, eu chamo isso de contraíon, tá? Porque não é a espécie diretamente ligada ali ao metal. A gente chama isso de contraíon, então de esfera externa, mas enfim, ele não faz parte do meu complexo metálico. Vamos lá, muito bem. Qual que é a parte catiônica aí? Qual que é a parte positiva? A minha parte positiva, se eu olhar na fórmula, eu vejo que tudo que está no colchete aparece antes. Então, tudo que está no colchete é a parte chamada de cátion. Então, o meu cátion aqui é o meu composto de coordenação.
é o meu complexo CONH3, 3+. Muito bem. E o meu ânion são os 3 cloretos que está fora, porque apareceram aqui depois do colchetes. Muito bem. Como é que eu faço para dar nome a isso aqui? Eu já sei quem que é o ânion, já sei quem que é o cátion. Vamos lá, com toda a frieza que nós temos aqui. Começamos a dar o nome pelo ânion. O ânion é o cloreto. Então, nós temos cloreto de alguma coisa, como se fosse o cloreto de sódio. Então, eu tenho cloreto de alguma coisa. Esse alguma coisa é o meu cátion. E esse cátion, agora, ele é um complexo. Tá? E aí eu uso tudo aquilo que eu aprendi anteriormente para dar um nome nesse cátion. Ele é um complexo catiônico. Então, como é que fica o nome dele? Fica hexamin cobalto 3. Então, simplesmente eu coloquei agora o cloreto, que é o meu ânion, na frente. Eu tenho o meu sal aqui, cloreto de hexamin cobalto 3. Tranquilos? Muito bem. Vamos agora pular e vamos para esse exemplo aqui de baixo, ó, K2 entre colchetes PT Cl6. Vamos lá. O que apareceu primeiro aqui? O colchete ou o K? O K. Então, o K, que é o potássio, já na fórmula está me dizendo que ele é o cátion, porque ele apareceu no início da minha fórmula do meu sal. Muito bem, então eu tenho o cátion, o potássio. Tudo aquilo que está entre colchetes é o meu ânion. E quem que é meu ânion agora? É o meu complexo aniônico PtCl6. Muito bem. Tá? Então já tem bem definido quem que é meu cátion e quem que é meu ânion. Para dar um nome nesse composto, nesse sal, eu devo começar pela parte do ânion, pela parte negativa. E, nesse caso, a minha parte negativa é um complexo metálico aniônico. Então, como é que eu faço para dar o nome a isso? Como se fosse um complexo aniônico simples. Eu tenho 6 cloros, então fica hexacloro. Agora, eu tenho a platina. E essa platina, gente, está num complexo negativo, aniônico. Então, eu tenho que colocar o átomo junto a ele. Fica hexacloroplatinato, 4 é o seu estado de oxidação. Pronto, falei sobre o meu ânion. Meu ânion é o hexacloroplatinato 4, tá? E aí, acabou. Meu ânion acabou. Agora vem o nome do cátion, que é o potássio. Então, fica hexacloroplatinato 4 de potássio. Então, veja bem que é mais fácil vocês olharem a fórmula, ver quem apareceu primeiro e quem apareceu na sequência. Quem apareceu primeiro é o cátion. Quem apareceu depois é o ânion. E aí, lembre-se, na hora de dar o nome, eu tenho que dar o nome primeiro ao ânion e depois dar o nome ao cátion, assim como o NaCl. Tudo bem? Então, assim foi a aula de nomenclatura dos compostos orgânicos, dos compostos de coordenação, me desculpe. Assim foi a nomenclatura dos compostos de coordenação. E na próxima aula vamos fazer alguns exercícios para fixar bem esse conteúdo. Nós temos aqui algumas tabelinhas nessa apresentação, onde vocês podem dar uma olhada mais calma depois na nomenclatura e ver como se dá o nome a esses compostos. E até lá, então, nos exercícios.